Um dos principais problemas que você encontra com a formação da nutrição sendo espalhada pelo Brasil inteiro, a gente não tem um núcleo com um cronograma onde você vai abordar isso, isso e isso, é que além de você não ter todo o conteúdo da dietoterapia abordado, você ainda tem a metodologia de ensino que cada professor tem a sua. Né? Então, eu dei muita sorte na minha formação na faculdade porque eu fui formada pela maior nutricionista do Brasil, que é a Neuza Trindade Reis. Eu sou ex-aluna dela, depois eu fiquei com ela na Santa Casa durante 2 anos, ou seja, toda a minha formação de nutrição clínica foi com ela diretamente. Né? Então, eu fui muito beneficiada. Depois disso, eu nunca mais parei de estudar. Então, eu fiz algumas especializações que não são de nutrição clínica apenas. Eu fiz nutrição clínica também, mas fiz qualidade de alimentos. Depois eu fiz psicologia. Psicologia foi a última que eu fiz agora, né? Eu fiz atividade física, fiz estética, fiz... Agora nem consigo lembrar, mas são 5. Fiz a última agora, foi a de psicologia, foi a 5ª. E além do meu mestrado, que eu praticamente só estudei doença. Né? Então, o meu mestrado, eu estudei doença inflamatória intestinal e rim, e meu doutorado foi só rim. Né? Então, também voltado para a inflamação. Então, acabou que eu fui meio que me especializando nos buracos que a faculdade deixa. A faculdade deixa vários buracos. Né? Então, dependendo do professor que você pega um professor que é de hospital. Então, ele só vai focar no CTI, só vai focar na enteral. Aí você pega um professor que é mestre ou doutor, nunca atendeu um paciente no consultório. Então, o principal problema da nutrição é o atendimento ambulatorial, é o consultório. Então, que é o sonho de todo nutricionista ter seu consultório. Atender voltado para o público particular, você ter um atendimento com um atendimento de dietoterapia. E a faculdade não forma a gente para isso. A faculdade forma a gente para trabalhar em hospital e forma a gente para trabalhar com nutrição enteral. Então, o paciente, ele come comida, ele não come enteral. Então, a maioria dos nutricionistas não sabe quanto tem de proteína num bife. Então, um bife de frango, ele tem em média, a cada 100 gramas, 70 ml de água, em torno de 20 gramas de proteína. Então, um bife de carne vermelha, a mesma coisa, 70% de água e aproximadamente 20 a 19% de proteína. Peixe tem 80% de água e menos de 15% de proteína. Então, cada alimento tem uma característica e a gente não sai da faculdade com esse tipo de formação. Então, como eu fiz nutrição clínica e depois eu fui fazer qualidade de alimentos, eu trabalho em restaurante há 18 anos, eu comecei a trabalhar em restaurante antes de ir para a faculdade, então eu acho que eu acabei me transformando num profissional mais completo por conta disso. Né? Eu fui buscando o que eu não tinha na faculdade para me adequar para o mercado de trabalho. E eu sempre trabalhei em consultório, eu nunca trabalhei em hospital. E o estágio que eu fiz na faculdade, associado para a minha melhora, foi na Santa Casa, que já foi um estágio também ambulatorial. Ou seja, eu só fiquei, durante o período que eu fiz residência, no UFRJ, foi o único período que eu fiquei no hospital. Então eu fiquei no hospital 2 anos da minha vida e eu já estou formada há 12 anos. Né? Então há 10 anos ou mais eu trabalho em consultório, que não é a formação de base do nutricionista. Os professores são de mestrado e doutorado, são professores de pesquisa, nunca atenderam pacientes. E os professores de dietoterapia de faculdade são professores de hospital, que também nunca atenderam um paciente no consultório. Ele não consegue atender. Por exemplo, você na faculdade você só aprende uma dieta, que é a dieta da Organização Mundial de Saúde, que é um bife da palma da mão, metade do prato de arroz com feijão e as hortaliças. Você precisa comer 4 a 5 porções de leite derivados, 4 a 5 porções de frutas. É a única dieta que a gente aprende na faculdade. E o tratamento das patologias, se você tiver um professor de nutrição clínica bom. Então, por exemplo, a nutrição clínica que eu tive para tratar gastrite, úlcera, diarreia, blá, blá, eu tive porque eu sou ex-aluna da Neuza. Nenhum outro lugar do Brasil tem esse tipo de formação. Então, vai atender o paciente com gastrite, úlcera que está internado no hospital e vai tomar enteral. Ele não tem um tratamento ambulatorial. Entendeu? Esse é o principal problema. Você não forma o nutricionista para o atendimento de consultório. Então, a maioria das pessoas que eu atendo, eu descubro que a pessoa tem uma patologia porque eu questiono. Mas não porque a pessoa vem me procurar por isso. Na maioria das vezes, a pessoa vem me procurar porque quer emagrecer ou quer ganhar massa muscular, que é o que a mídia divulga que o nutricionista faz. Então, ninguém sabe que o nutricionista entende um exame laboratorial, ninguém sabe que um nutricionista pode tratar uma patologia como, por exemplo, até mesmo um cálculo renal ou um paciente com esteatose hepática ou com cirrose. Não se tem noção de que a nutrição aborda esse tipo de assunto. Porque a faculdade forma a gente para o hospital, não forma a gente para o ambulatório. Eu nunca dei aula de pós de dieta
especificamente. Eu sou professora de graduação de dietoterapia. Sim. Eu abordo dietoterapia através de alimentos funcionais, estética, esporte, dentro de outras questões. Eu dou aula de consultório. Então, por exemplo, a aula de consultório, ela aborda as patologias mais comuns de consultório, que são justamente essas: colesterol alto, cálculo renal, esteatose hepática, que são patologias que o cara tá andando na rua, aparentemente uma pessoa normal, e ele não tem a menor ideia de que a nutrição possa tratá-lo dessas doenças. Outra questão importante, a anemia. A anemia são 90 dias. Se eu mandar você voltar com 30 e eu te pedir um exame de sangue com 30, seu exame de sangue vai estar normal, mas a sua reserva de ferritina vai estar baixa do mesmo jeito. Então eu só mando você voltar com 90 dias, quando eu tiver certeza que sua reserva de ferritina está alta. Senão você para de tomar o medicamento, porque infelizmente a anemia não reverte com a alimentação, precisa de remédio. O curso, na verdade, esse material digital que vai ser disponibilizado no e-book, ele está oferecendo para você um material básico de nutrição clínica, considerado das melhores faculdades do Brasil. Então você está tendo acesso como se você estivesse se formando pelas federais ou pelas boas estaduais ou pela melhor faculdade particular que você pudesse estar se formando, né? Então é um material realmente unindo o que você precisa realmente saber para atender como nutricionista assim que você se formar. E o que tem de mais atual também. E o que tem de mais atual. É como se ele ganhasse uma revisão ou uma pós-graduação em nutrição clínica com um material de ponta. O melhor problema que você encontra num consultório quando você não tem uma boa base de nutrição clínica, por exemplo, você vai atender um paciente que está buscando ganho de massa muscular, aí você pede um exame de sangue para ele, o exame de sangue dele vem com algumas enzimas hepáticas alteradas. Ele não consegue identificar a correlação específica de cada enzima. Por exemplo, a GGT ela sobe para esteatose hepática, mas ela também sobe se você fizer atividade física em exagero. Por exemplo, foi para um treino, ou correu uma maratona, ou fez uma quantidade de exercício muito grande no dia anterior. Então a gente precisa saber quando foi que o paciente treinou e que tipo de suplemento ele está tomando. Cada característica de cada paciente, se eu não estou preparada para isso, eu não dou atenção a determinados sinais e sintomas. Então, até uma unha, né? Então, semana passada uma senhorinha de 80 e poucos anos veio me procurar porque ela estava muito preocupada que a unha dela estava fraca, estava quebrando. Quando eu olhei a unha dela, não tinha nenhuma característica de desnutrição. Ela usava esmalte sobre esmalte, esmalte sobre esmalte. A unha é um tecido vivo. Se você não deixar ela respirar, ela marca mancha de branco. Onde ela mancha de branco é onde a unha morreu, literalmente. Então, se você não tirar o esmalte e não deixar a unha respirar, aquele pedaço ali que ficou branco, só quando a unha cortar, cair, sair, a parte onde a unha é renovada. Então, o problema dela não era nutricional, não com relação à unha, mas ela estava usando o esmalte sobre esmalte. Então, isso tudo é conhecimento técnico. E essa informação do esmalte, eu sou professora de estética. Então, eu junto a informação do esmalte com a aula de biodisponibilidade que eu dou em outra pós-graduação. Então, os conhecimentos eles vão se somando, né, ao longo. E eu acho que a maior dificuldade da maioria dos profissionais da área da saúde é o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele só vem quando você tem muita convicção no seu conhecimento. Então, se você não estudou o suficiente ou não se sente confiante para isso, você não consegue passar essa confiança também para o seu paciente. Então, a maioria dos nutricionistas faz uma especialização. 2 especializações. Infelizmente, na área da saúde, 2 especializações é tiro de largada, não é reta de chegada. Então, tem que continuar estudando, 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 porque cada uma que você faz, você relembra um pouco mais, sedimenta o conhecimento e avança um tijolinho. Então, eu digo, a graduação é como se fosse a fundação da casa, né? Você faz o buraco, bota lá as estacas e fez a fundação. A pós-graduação, ela vai começando a construir os tijolos dos alicerces da casa. E aí, quando você fez 3, 4, 5 especializações, você começa a ter um banheiro, começa a ter a sala, e aí começa a botar revestimento nesses acabamentos, você começa a ter um refino do seu conhecimento. Então, tem que continuar estudando. Então, o material que a gente está oferecendo é um material para você começar a estudar, é um material básico para você reforçar o seu conhecimento da graduação e avançar numa especialização na área de nutrição clínica, voltada para consultório, que é o que a maioria das pessoas e as especializações não fazem voltadas para a área de hospital. Então, a gente está dando a formação para consultório, que é o que a maioria dos nutricionistas quer, que é ter seu negócio próprio, ter seu consultório e trabalhar de uma maneira que te possa gerar renda e de preferência retorno. Porque o paciente de consultório, ele vem uma vez, você dá a dieta perfeita para ele e ele não retorna. Então você precisa ter um retorno. Para você ter retorno, você tem que ter vários tipos de dieta. Então a dieta para tratar a gastrite, a dieta para tratar o intestino, a dieta para tratar até uma enxaqueca e o ganho de massa muscular e a perda de peso, são vários tipos de dieta. Aí você consegue encher o consultório. Então
Então a ideia é diversificar a quantidade de dietas que você pode prescrever para você conseguir ganhar dinheiro e encher seu consultório.